pessoal, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou a Thaís Vilela, do canal Seja Sol. Eu tô aqui com a Ana Helena Passos, que é uma pesquisadora dessas questões raciais, branquitude. Oi, olá a todas e todos, tudo bom? Thaís, obrigada pelo convite. Vamos conversar aqui sobre estudos críticos da branquitude, sobre educação antirracista, tá bom? Então, assim, para a gente começar, aproveitando que a gente está próximo do dia, né, da consciência negra, para a gente pensar por que precisamos ter uma consciência racial. O que é isso? Então, acho bem interessante a pergunta, Thaís, porque primeiro para a gente desmistificar aí, quem receber agora no 20 de novembro, meme, post falando não precisamos de consciência negra porque temos uma consciência humana, bem, deleta. É quase fake news. Por quê? Não é que não somos humanos, é claro que somos todas e todos humanos, né? Mas quando se defende uma ideia de somos todos humanos, está dentro desse imaginário, tá, ainda relações extremamente hierárquicas. E quando se puxa, né, a ideia de somos todos humanos, ou não vamos discutir racismo porque somos todos iguais, é um discurso extremamente falho, extremamente falacioso, né, porque não somos todos iguais. Nós almejamos direitos iguais e oportunidades de igualdade econômica, social, cultural, afetiva para todos. Mas, agora, 2019, não vivemos uma sociedade de igualdade, tampouco de liberdade, né? Esses princípios tão fundamentais para a ideia de humanidade. Então, é a mesma coisa com somos todos humanos. Somos todos humanos, porém a sociedade trata alguns humanos de forma diferente, hierarquizando as suas raças. Então, os humanos negros são tratados de forma inferior pelos humanos brancos. Então, a gente não pode se aproveitar de um discurso de somos todos humanos para não ter responsabilidade de transformação da desigualdade na sociedade. Então, é um pouco por aí que eu penso. Eu estava assistindo ontem um vídeo muito interessante, aí também compartilhando, os canais aí conversarem, né? Canal Preto, que o pessoal do Canal Preto fez um vídeo com a Sueli Carneiro, que é uma grande ativista, mulher negra, de uma história de ativismo e de intelectualidade muito fundante, né, do nosso pensar sobre o movimento social negro e sobre as questões das mulheres negras. Então, perguntaram para ela a questão da consciência racial. É claro que a Sueli abordou a partir da perspectiva de que precisamos pensar a sociedade de forma racializada e falou sobre a necessidade de se pensar as desigualdades entre homens e mulheres negras e brancos, entre homens brancos e mulheres negras, a disparidade econômica, salarial entre homens brancos e mulheres negras. Então, a Sueli Carneiro mostrou a necessidade da gente pensar que raça é um elemento importantíssimo de manutenção de desigualdade. Daí eu fiquei pensando, nossa, isso é fundamental de ser pensado. Ela, inclusive, fala assim, a consciência racial é um processo de descolonização. Eu achei maravilhoso. Por quê? Todas e todos temos que pensar sobre consciência racial. Temos que entender que somos todas e todos racializados. E dentro de sermos racializados, quem sou eu branca, quem é o outro negro. Então, é um dia, o dia da consciência negra, na realidade, é um dia de reflexão crítica sobre a necessidade de termos consciência racial, de quebrarmos o discurso de somos todos humanos, porque o discurso de somos todos humanos não leva a uma transformação de desigualdade, né? A uma eliminação da desigualdade. Então, nesse sentido, enquanto branca, a minha consciência racial, ela tem que ser a responsabilidade dos atos de transformação, dos atos, como é que eu me revejo na minha racialidade branca para configurar uma identidade mais antirracista, né? Então, a consciência racial, ela vai alertar, ela vai clicar, né? Ela vai criar o insight para que eu entenda que as relações não são todas iguais,
né, que a diferença é apenas a diferença, como diz Angela Davis, né? Diferença é apenas diferença, para que a gente combata a desigualdade. Então é preciso que todas nós tenhamos consciência racial. É importantíssimo. Agora, a consciência racial negra vai ser um processo diferente da consciência racial branca, né? O processo da consciência racial negra, ela vai ter que se desconstruir de uma identidade negativa, que a sociedade, uma sociedade cunhada por uma branquitude, acabou por construir uma negatividade dos elementos da identidade negra. Ela vai ter que refazer e construir uma identidade positivada sobre a sua comunidade, sobre a sua cosmovisão, né, sobre o seu processo de existência humana. E a consciência racial branca precisa se despir da ficção de que é o padrão, de que é a norma, precisa ter responsabilidade, né, com seus atos e com sua história, né, e seguir para um caminho de possível transformação e de luta antirracista. Então, consciência racial é preciso para todas e todos, e amanhã acho que é um dia da gente observar, né, da gente ter empatia e observar tanta cultura, tanta cosmovisão, né, afro-brasileira que constituiu a nossa sociedade. Olhar isso como um aprendizado, né? Ter consciência racial é olhar isso como um aprendizado sobre nós, né, brasileiras e brasileiros. Nossa, lindo. Pode acabar o vídeo agora, só que não. Agora a gente vai pensar, né, no caso, assim, como a gente podia construir uma educação antirracista, né? Que no caso a gente ainda tem muitos traços dessa educação racista nos nossos livros. Agora que a gente está começando a incorporar algumas coisas, mas ainda está muito longe do ideal, né? E aí eu pedi para ela trazer um pouquinho de bibliografia para a gente pensar e também pensar conceitos. O que a gente podia fazer para melhorar isso? Então, Thaís, a gente não cortou o vídeo, agora é um problema da gente não criar um vídeo aí de muitas horas. Esse é um assunto que eu adoro conversar, que eu adoro refletir sobre. Eu acho que a educação antirracista é fundamental para um processo de construção de uma outra civilização. Não sou eu nem que digo isso, é a Petrônia Gonçalves, que é uma educadora, é uma mulher negra, também como a Sueli Carneiro, ícone do nosso feminismo negro e do nosso pensamento negro. E ela fala isso em 2004, quando ela tem que escrever um relatório para auxiliar a configuração, a implementação da lei, né? Não sei, é isso, todo mundo conhece. A gente vai conversar aqui, algumas coisas que aparecem aqui, se a gente não conseguir dar conta de falar no nosso bate-papo, dá uma bugada aí, tá? Que é fácil, né? Mas existe uma lei que foi sancionada em 2003, chama Lei 10.639/03, né? De 9 de janeiro de 2003, que é uma lei que muda a Lei de Diretrizes e Bases Nacional da Educação. É uma lei bem pequenininha, tem uma folha só. Você olha assim e fala, meu Deus do céu, como é que isso pode ser, né? Como é que isso pode ser tão potente? Conhecida como ERE, para quem não sabe, Educação para as Relações Étnico-Raciais. ERE. Pois é, a gente conversando no curso, quando a Thaís fez meu curso, ela veio, né, com a sigla ERE, e aí eu estava falando que as escolas acabam criando sigla para o diálogo mais facilitado e tal. Então, eu gostei bastante, Educação para as Relações Étnico-Raciais. Então, essa educação antirracista, ou educação para as relações étnico-raciais, mais igualitárias, né? Ela, na realidade, é uma avaliação e reconfiguração do próprio processo de educação nosso. Ou seja, quando a gente pensa uma educação antirracista, a gente pensa, na realidade, a própria educação como um todo. A gente pensa a educação para relações de se tornar para uma cidadania, a educação para relações democráticas. A gente pensa vários elementos configurantes e constituintes da própria educação. Por quê? Porque a relação entre os sujeitos constituintes do Brasil, ela é a própria relação do Brasil. Ela é a própria relação da história da formação do Brasil. Então,
Por que eu falo isso? O que isso tem a ver? Ou seja, educação antirracista é você pensar sobre discriminações, sobre preconceitos, sobre comportamentos civilizatórios, né? Comportamento de cidadania em relação ao outro. Uma educação antirracista fala sobre afeto também, né? Como é que você constrói, como é que você repensa de forma igualitária os afetos entre professor e aluno, entre professora e alunos, entre coordenação e professor e professoras, né? Entre os aspectos amorosos, entre maridos e mulheres, mulheres e mulheres, maridos e maridos, né? Então, como é que... Ou seja, a educação antirracista é o próprio processo de repensar a constituição societária dos nossos encontros sociais. Então, parece um monte, né? Parece uma coisa bem filosófica. Mas vamos pensar isso na prática. Então, a gente precisa repensar os livros, porque o perigo de uma educação não racista é cair no que... Uma dica, a gente vai conversando e vai dando dicas aí no meio. Não racista. Verdade. Então, o perigo de uma educação racista né, é a gente cair no que uma autora maravilhosa chamada Chimamanda Adichie, que é uma escritora nigeriana, fala que é o perigo da história única. Então, o perigo de você ter uma educação que não se pensa antirracista é você contar uma única história sobre o encontro dos povos. E essa história é uma história de ganhadores e perdedores, onde esses ganhadores são os colonizadores e os perdedores são os colonizados. E os colonizados vão ficar marcados por um processo de inferiorização dos corpos, inferiorização dos elementos culturais que traz para a história. Então, ilustrando isso que eu estou dizendo, o nosso livro de história. O nosso livro de história, quando vai falar da escravidão, traz aquelas fotos das pessoas negras em pau de arara. Aí você fala, não, mas isso existiu? Isso existiu. Mas isso não é a única história sobre os povos negros. Os povos negros também têm a história de Dandara, tem a história de Zumbi. Da Qualtune, a história da Qualtune que eu vou colocar aqui no canal, que eu acho extremamente importante, eu nunca ouvi falar. Era só a história falando de desgraça, que o negro ficava lá, quieto, oprimido, não falava nada. Exatamente. Então, quando a gente fala precisamos de educação antirracista, o primeiro elemento é a gente entende que a nossa educação é racista. Né? Então, não é assim, educação antirracista versus uma educação universal. Não, uma educação racista. E aí a gente vai buscando aonde esses elementos racistas vão aparecendo. Vão aparecendo numa história única que é contada sobre a formação social brasileira, no qual o negro indígena não vem a história que é contada historicamente, a história historicamente engraçada, né? Mas a história que é contada aí, né, para a gente nos livros de história, nos livros, nas narrativas da literatura, nas narrativas do português, nas ciências exatas extremamente eurocêntricas, sem elementos de outro tipo de fazer matemática. Então toda essa história, ela é racista. Ela é o que a gente chama, a gente poderia até trocar o nome se quisesse, ela é eurocêntrica. Né? O que significa? Ela tem os elementos de constituição de civilização do continente europeu como o certo. Né? Ela vai trazendo elementos de hierarquização de valores. Ou seja, e isso transborda os livros e isso vai para as relações afetivas. Quando as crianças negras não são crianças escolhidas para os eventos culturais da escola. Ou meninos negros, que são exemplos frequentes, não escolhem meninas negras para dançar. Ou meninos brancos não escolhem meninas negras para dançar. Ou meninas brancas alimentam situações discriminatórias em relação a meninas e meninos negros. Enfim, uma série de ações cotidianas que transbordam o livro, né? O livro traz uma narrativa única racista e aquilo afeta a constituição relacional das crianças. Então, uma criança negra se vê ali marcada numa história única sobre seu povo e se sente inferior. E as crianças brancas se vê numa narrativa confortável de que aquilo é delas e se coloca num lugar superior. Né?
Isso alimentado também muitas vezes pelas famílias, né? Famílias que corroboram com situações racistas. Então, a educação antirracista é uma educação extremamente transformadora da ação. A ação mesmo, é uma ação que vai ser desde a leitura do livro, desde você olhar criticamente o que o livro está trazendo enquanto informação, desde a sua postura com os alunos e alunas negras, a sua postura em relação ao vocabulário, né, uma atenção. Não é essa coisa que a gente fala, é o medo do politicamente correto. Não tem nada disso. Por exemplo, muitas alunas e alunos meus perguntavam, professora, mas eu vou usar o termo negro para falar da pessoa, será que isso é ofensivo? Olha a pergunta. Vamos pensar, né? Vamos fazer uma análise do que é ofensivo. Na realidade, ofensivo é o seu pensamento sobre ofender o outro. A palavra negro e negra é uma palavra que define uma pessoa a partir da sua raça. E só. Agora, se na sua constituição de pensamento está um desconforto em relação a essa palavra, você tem que pensar o que você está trazendo de elemento do seu imaginário social e está carregando essa palavra, né, de símbolos preconceituosos, de estigmas sobre essa palavra, e você está dando força discriminatória nessa palavra. Então, a educação antirracista tem que ir a fundo numa reconfiguração de vocabulário, de linguagem, que isso vai desembocar em afetos, como diz o decolonial, afetos outros, né? Aí eu queria trazer para a gente pensar aqui, por exemplo, uma boa dica: ler literatura negra. Tá? Eu só vou trazendo alguns poucos porque eu estou aqui de passagem e não estou, mas a gente tem uma série de livros de literatura negra, tá? E negra brasileira. Esse não é uma literatura negra. Não dá para ver o título. Não dá para ver o título, né? Essa não é uma literatura afro-brasileira, tá? Não é literatura negra, mas temos muita literatura negra brasileira. Essa é uma americana, o nome dela é Maya Angelou, tá? É uma mulher negra do início do século XX, ela já faleceu, é uma senhora, e esse livro é uma grande referência da literatura do pensamento feminista negro americano, o título é Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola. A Maya Angelou é uma grande referência para as pensadoras negras, é uma grande referência para as mulheres negras americanas, é uma grande referência para o pensamento, para o feminismo negro. Então, uma primeira dica que eu falaria para um passo simples, porque a gente tem passos estruturais, que a gente tem que construir política pública para a educação antirracista, a gente tem passos institucionais, que tem que ser dado, que é cutucar as escolas, que as escolas façam um plano político-pedagógico para a educação antirracista, e a gente tem aqui nós, indivíduos, né? Como é que a gente vai mudando o nosso fazer para nos tornarmos antirracistas. Então, leia literatura negra, literatura negra americana, literatura negra africana, literatura negra brasileira. Leia Maya Angelou, Angela Davis, Patrícia Hill Collins, Chimamanda Adichie. Chimamanda Adichie tem livros belíssimos e tem livros curtinhos também, nesse formato agora de livro pocket, né, que é bem interessante também. Leia nossos escritores negros, aqui Lima Barreto, tá? Lima Barreto tem contos do início do século XX, do processo da República, né, que conta a nossa história, e conta a nossa história a partir de um escritor negro, autoafirmado negro, no início do século XX, onde essa história única, racista, era extremamente, ainda né, genocida com relação aos corpos negros, mas ali você estava no pós-abolição, no efervescente pós-abolição, então muitos escritores negros passaram por um processo de embranquecimento e não criaram uma literatura negra. O Lima Barreto não fez esse percurso. Machado de Assis acabou fazendo. Machado de Assis fez uma literatura que a gente chama universal, que a gente tem que criticar esse termo universal, porque é um termo eurocêntrico, né? Então o Lima Barreto ele faz uma trajetória diferente, né? Ele traz esse em específico de contos, mas você tem os livros, né? Lima Barreto, inclusive, é uma referência além da literatura brasileira, né? Então não vai fugir aí da literatura. Então, pensando nisso, por exemplo, a educação antirracista ela não foge, não traz, vai ser muito difícil, como é que eu vou fazer tudo isso?
você vai pegar o que você tem de elemento e criar uma outra lente de observação para isso. E aqui, eu não tenho mais dele para comprar, esse para a gente finalizar, né? Senão a nossa conversa vai ser muito longa. Não dá para ver também. Essa é a minha tese de doutorado, é onde eu trabalho o conceito de branquitude, é onde eu vou para campo, entender um pouco como é que as relações raciais são configuradas e como é que a branquitude opera suas relações de poder. Na editora, tá? Editora Oiá, fica aí a dica, quem quiser, Editora Oiá, tem para vender ainda o formato digital. Aqui, ó. Ah, dá para ver o nome? É nome de tese, tá, gente? Eu espero daqui a um tempo, ano que vem, o próximo, criar um romance, criar um livro mais leve, que possa ser lido, né, de forma mais tranquila, porque tese às vezes é uma chatice, mas às vezes é bom, enfim, vai do que você gosta de ler. Mas fica aí a dica para a gente pensar junto, branquitude. E são 3 livros só para a gente ilustrar mesmo a nossa conversa, mas a mensagem mesmo é: leiam literatura negra, leiam escritores e escritoras negras, se apropriem do pensamento feminista negro, se apropriem do pensamento dos movimentos sociais negros e dos intelectuais negros, porque isso vai criando outros referenciais teóricos e faz você pensar, enquanto branca, a sua branquitude, e enquanto negros e negros, indígenas, já pensar a sua identidade. Bem, mãos à obra agora para a gente mudar um pouquinho do nosso pensamento, né? Antes de mais nada, tem alguns termos que a gente é tão, assim, engraçado. Tem aquele mito da democracia racial, que só o fato da gente falar o termo raça, né, antirracista, a gente tem uma dificuldade de lidar com esses termos. Por exemplo, feminismo é um termo que eu sempre conto a história de que teve uma mãe que veio quase me bater na escola porque eu pedi para o filho dela procurar a palavra feminismo no dicionário, justamente para desmistificar essa coisa da gente ter medo da palavra e não procurar. E então é uma coisa real, né? Eu vivi na minha própria pele, não apanhei, mas eu já tinha uma noção de que isso ia acontecer por causa dessa intolerância que a gente tem, desse medo da gente procurar esse conhecimento, quando a gente já tem aquela coisa arraigada de que não é bom. E às vezes a religião do outro, né? A gente pega uma religião de matriz africana, a gente tem medo. E aí tem vários outros termos, né? Macumba, outros termos que a gente acaba se referindo, que às vezes a gente tem medo de falar de negro, de não sei o quê, mas a gente usa termos extremamente pejorativos para falar do outro, né? Então, eu só tenho a agradecer, né? Foi muito rico. Eu fiquei muito feliz de poder fazer esse curso com você e de poder gravar com você e mostrar para o maior número de pessoas esse pensamento nosso, né? Que o mundo, né, vai ser mudado a partir da nossa... Do que a gente faz, né? Eu vou mudar o mundo, eu transformo ao meu redor. E a internet ajuda a gente a mudar mais ainda. Então, esse é o intuito do canal mesmo, de promover discussão, pensamento, reflexão, debate mesmo, para a gente poder melhorar enquanto ser humano. Tá bom? Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigada aí. Espero que tenha ajudado e que a gente possa dialogar aqui no canal, em outros lugares. E vai estar junto aí, quando a Thaís precisar também de indicações e de conversas, estaremos aqui sempre juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. É isso aí. Tá bom? Tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente.